amigos, bem-vindos à aula 138 do nosso curso de filosofia. Hoje teremos um tema especial. Trataremos da relação entre a ciência e a metafísica. Na verdade, esse é um tema que já abordamos em vários momentos do nosso curso e trago esse tema de novo, com novas cores, com novas ideias, porque nesta semana eu li um artigo e depois li outros, um artigo leva a outro. Nesse artigo, o físico teórico Thomas Campbell propõe a possibilidade de investigarmos experimentalmente a sua tese de que vivemos numa simulação. Na verdade, nós sabemos, há muitos físicos e pessoas também do showbiz, né, e bilionários, etc., que suportam essa ideia de que vivemos numa simulação, uma espécie de Matrix, né? Se vocês lembram daquele filme A Matrix, ou Matrix, no final dos anos 90, é um filme que marcou a minha geração, pelo menos, no final da adolescência, no início da vida adulta. É um filme bem interessante. Se você é mais novo, se não assistiu, assista, né, esse filme, né, porque ele carrega justamente as ideias apresentadas de modo cinematográfico, as ideias que estão por trás da concepção de que vivemos numa simulação. Trata-se de um novo paradigma, né, metafísico, que é apoiado por vários cientistas e várias pessoas aí que têm lugar na mídia. É curioso pensar nisso como um novo paradigma, porque, de fato, cada época tenta compreender o cosmos a partir daquilo que é mais corrente, que é mais avançado, tanto no campo da ciência quanto no campo da própria tecnologia e dos meios de produção. Então, no século XVII, no século XVIII, o paradigma era mecanicista, tratava-se da ideia de compreender o cosmos ou o universo, e existe uma diferença que vamos dizer qual é. Então, tratava-se de compreender o cosmos ou o universo como uma máquina, né, como um aparelho mecânico. Enfim, depois tratou-se de pensar o cosmos ou o universo como um ser vivo, a própria ideia da Terra Gaia, né? A Terra como uma entidade viva, e o próprio universo como uma espécie de ser dotado de uma capacidade quase biológica, né, de transformação. Isso tudo veio a partir do final do século XIX, com um paradigma darwinista, evolucionista. Inclusive, grandes movimentos políticos no século XX foram influenciados e ainda são influenciados pelo evolucionismo, pelo darwinismo. É um paradigma que molda a nossa concepção. E, a partir da metade do século XX, com o desenvolvimento dos computadores digitais, eletrônicos, porque, na verdade, os primeiros computadores foram mecânicos. Temos o exemplo claro de um computador na Grécia Antiga, o famoso mecanismo de Anticítera ou Antiquítera, que era um mecanismo utilizado, que era um computador, de fato, utilizado para navegação, foi encontrado nos vestígios de uma embarcação da era clássica da Grécia, e com ele era possível ah, saber exatamente em que lugar que se estava no Mediterrâneo, em que dia, em que hora, né? E como é que o céu estaria configurado naquele lugar preciso, para que não se perdesse, né? Depois, já na modernidade, temos as pascalinas, as calculadoras de Pascal, que foi um grande gênio, do qual já falamos aqui no curso de filosofia, que eram computadores, efetivamente, computadores mecânicos,
muitíssimo avançados, né? Então, a partir da segunda metade, do início da segunda metade do século XX, surgiram os computadores digitais. Primeiro com transistores, né? E depois com microchips que juntavam dezenas, centenas, milhares, agora milhões de transistores digitais num espaço muito pequeno, né? Num dispositivo muito pequeno. E com a popularização dos computadores e com o surgimento de interfaces mais amigáveis, né? Muito especialmente a partir da Apple e a partir do Windows, da Microsoft, as pessoas começaram, os cientistas, os filósofos, os escritores, começaram a pensar na possibilidade de efetivamente estarmos dentro de um sistema desse tipo, né? Reproduzindo o modelo metafísico da realidade nos computadores. Essa não é uma concepção nova, portanto. Cada época tem o seu próprio paradigma, o seu próprio modelo, o seu próprio enquadramento, de acordo com o qual os cientistas, os filósofos, os escritores e algumas pessoas influentes enxergam a própria realidade. E o nosso paradigma é o paradigma da realidade virtual, é o paradigma digital do computador, que inclusive regula boa parte das discussões da filosofia da mente no nosso tempo, né? É muito comum que se proponha, ou que alguns estudiosos da filosofia da mente, tanto no campo da filosofia, quanto no campo enfim, da própria neurologia, que se pense no próprio ser humano como uma espécie de computador e na relação entre o corpo e o pensamento, o corpo e a psique, o corpo e a alma, porque a alma, espírito, são traduções do termo grego psique, que pode ser traduzido também como mente, alma, espírito. Aqui vamos tomar como sinônimos. Então, vários neurofilósofos, vários filósofos da mente, vários neurocientistas adotam o paradigma de que nós funcionamos como um computador. Temos o hardware, que é o corpo, que é o cérebro propriamente, e no cérebro rodam programas que não são materiais, que constituem-se de informações, né, softwares, que são a mente, né, que constituem a mente, que constituem os níveis de atividade mental, alguns conscientes, alguns inconscientes. Como um computador, há uma pluralidade de programas rodando o tempo todo. Esses programas não são materiais, são meras informações, né? Alguns mais no topo, outros mais no fundo, né? Enfim, daquilo que nós enxergamos na interface, ali na tela, né? Alguns programas não aparecem, outros aparecem. Então você, por exemplo, está assistindo a esse vídeo num celular ou num computador, e evidentemente o vídeo está rodando num programa de reprodução de vídeo, mas há outras coisas acontecendo que você não tem noção, né? Que tem um programa antivírus rodando, tem uma série de outros programas ali que estão em processamento, mas não são evidentes. Seriam os similares àquilo que acontece de modo inconsciente na existência humana, no interior do ser humano, né? Então, mais um paradigma. E quando surgir uma nova tecnologia disruptiva, quando surgir uma nova tecnologia completamente nova, de fato, tão nova que nós não podemos nem imaginar qual seria, do mesmo modo que alguém no início do século XX não faria a menor ideia, a menor suposição dos computadores que existiam já no final do século XX. Né? Nós não sabemos qual será a nova tecnologia, mas certamente essa nova tecnologia que mudará a humanidade de novo, essa nova tecnologia
constituirá um novo paradigma, porque é assim que a gente funciona, é assim que a humanidade caminha na história, né? A cultura influencia a ciência influencia a cultura, e a tecnologia faz a mediação entre o homem e a realidade, mudando, inclusive, o modo como o ser humano enxerga as coisas e sente, vive e pensa. Enfim, como eu dizia, o físico teórico Thomas Campbell propôs, para sustentar a sua concepção de que vivemos numa simulação, né, de que tudo que existe é uma simulação, ele propôs alguns experimentos, propôs algumas possibilidades de teste empírico. E um desses testes empíricos parte de um fenômeno que é abordado pela mecânica quântica, que na verdade foi um dos fenômenos que deram origem à própria teoria quântica, né? O fenômeno famoso da dupla fenda. Esse fenômeno diz respeito ao seguinte: quando jogamos fótons, luz, né, diante de uma superfície que tem duas fendas, nós vemos que a luz passa igualmente pelas duas fendas, né? Contudo, se colocamos um aparelho para detectar os fótons em uma das fendas, nós vamos perceber que esses fótons vão se comportar de modo diferente. Esses fótons vão ser observados nessa fenda e não na outra, não vão aparecer na outra, né? Então, daí vem inclusive a ideia de que o observador interfere na observação. Sim, mas não é observador humano, não é alguém ali olhando. É um dispositivo criado pelo ser humano para detectar fótons, né? Então, o que isso significa? Significa que nós interferimos com a nossa observação na própria realidade. Agora, para Thomas Campbell, é possível que essa dualidade que aparece, né, no comportamento dos fótons, que às vezes aparecem como onda, então eles se dividem nas duas fendas, e às vezes aparecem como partículas, eles vão numa ou noutra fenda. Essa dualidade acontece porque estamos lidando com uma característica fundamental da realidade como simulação. E ele propõe ali uns experimentos que, se realizados, para ele, demonstrariam que estamos vivendo numa simulação ou não estamos vivendo numa simulação, né? E daí é que parte a reflexão que eu proponho nesta aula. E a reflexão diz respeito à influência de crenças e pressupostos metafísicos e até mesmo teológicos na ciência. Porque costumamos, a partir de uma perspectiva positivista, costumamos pensar que a ciência é o campo do conhecimento objetivo, do conhecimento isento da crença, isento da religião, da teologia, isento da metafísica. E a ciência seria tanto melhor quanto mais isenta fosse. E é isso que vamos discutir aqui, né? Vamos fazer um caminho longo, vamos discutir a questão da relação da ciência com a crença e vamos retornar à tese de Thomas Campbell, né, do físico Thomas Campbell. De fato, o modo como se faz ciência na modernidade foi discutido desde Thomas Bacon e René Descartes. Bacon afirmava de modo muito claro que a ciência se baseia na regularidade, nas observações anotadas,
né? E nas regularidades que são obtidas a partir dessas anotações, nós fazemos uma tabela de observações, mudamos ah, características, mudamos elementos do sistema que estamos observando, né? E verificamos com todo cuidado quais são as consequências dessas alterações pontuais que fazemos no sistema. Quais são o que muda quando mudamos uma coisa ou outra no sistema, né? Então, é daí que se constituem as leis, daí que nós extraímos as leis de funcionamento da natureza. As leis são regularidades observadas, né? Descartes tem uma abordagem um pouco diferente. Descartes parte da concepção de que a ciência deve se constituir racionalmente a partir de princípios lógicos, princípios matemáticos. E esses princípios são sustentados na nossa própria racionalidade. E Descartes tem, na verdade, no discurso do método e nas meditações metafísicas, tem uma ideia muito curiosa, que é a ideia de que esses princípios lógicos e essas regularidades que derivam desses princípios lógicos, da nossa observação do mundo a partir dos princípios lógicos, se sustentam e só podem se sustentar na tese da existência de um Deus de natureza benévola, né, que garante que tudo que nós estamos enxergando no mundo, as regularidades que estamos verificando e tudo mais, que elas não sejam uma fraude colocada por um gênio maligno, por um diabo, né, que quer nos enganar o tempo todo. Então, Descartes faz toda a ciência ser garantida por um Deus. Só que esse Deus é garantido, por sua vez, na obra de Descartes, pela própria razão humana. Isto é, o Deus de Descartes não é um Deus absoluto, do qual deriva o ser humano e a mente humana e a racionalidade. Não, é o contrário. Deus é garantido pela própria racionalidade do homem. Deus é uma exigência da razão para Descartes, né? Ou seja, o que é fundamental é a razão. Tudo que existe se sustenta, todo conhecimento que existe se sustenta na razão propriamente do ser humano. Então são duas abordagens diferentes. O Bacon é considerado o campeão, o fundador, né, do empirismo moderno, e Descartes o campeão, o fundador do racionalismo moderno. De todo modo, ambos, o empirismo e o racionalismo, se conjugam no surgimento da ciência moderna. Por exemplo, ali com Galileu. Galileu era um professor de matemática e de astronomia, né, no final do século XVI, e toma contato com a obra de Copérnico, que, lembremos, nesse momento não havia nenhuma restrição da igreja à obra de Copérnico. Inclusive ele era membro da igreja, ele era cônego em Varsóvia, e o De Revolutionibus, o livro de Copérnico, foi publicado com o apoio da igreja, com o imprimatur da igreja, né? Ele foi publicado pela imprensa da igreja. Aquele livro que dizia que a Terra não ocupava o centro do cosmos, que a Terra girava em torno do Sol e tal, que é sobre as revoluções nas orbes celestes, de Revolutionibus. E o Galileu, então, teve contato com essa obra, com as ideias copernicanas. Num primeiro momento não fez nada a respeito, mas aos poucos ele passou a se convencer de que talvez Copérnico estivesse certo. E foi a partir daí que ele, em 1608, teve contato com ideias de um novo aparelho
científico, mas também com usos práticos, que ele chamou de perspicillium, que era o telescópio. Ele soube de um óptico holandês que estaria colocando lentes côncavas convexas em ordem dentro de um tubo, né, e aproximando os objetos. O Galileu, que conhecia bem as lentes, dava aula disso e tinha uma oficina em casa. Ele não era rico, pelo contrário, ele vivia com salário, vivia mal com o salário de professor. Ele era viúvo, as filhas estavam lá no convento, né? E, enfim, ele não tinha condições financeiras de sustentá-las, mandou para o convento. E ele pensou, bom, vou fazer isso também, colocar num tubo essas lentes dispostas nessa configuração e vou ver o que acontece. E, para sua surpresa, de fato, ele conseguia enxergar de mais perto objetos que estavam muito distantes, né? E, inclusive, Galileu fez fortuna vendendo esse tipo de aparelho para os portos italianos, né? Que precisavam enxergar de longe qual era a posição dos navios, se eram navios amigos, se eram navios inimigos que estavam se aproximando do porto. Então, foi a primeira vez que ele ganhou dinheiro, efetivamente, foi com a venda dos telescópios para os portos. Mas, uma noite, ele teve, enfim, a brilhante ideia de estabelecer ali, de criar um suporte milimetricamente regulável, em que ele podia apontar o perspicillium, que, aliás, o perspicillium dele era de qualidade muito superior àquela dos originais, que ele não tinha visto, que ele só tinha ouvido falar do óptico holandês, né? Os do Galileu eram muito melhores. Então ele pegou o perspicillium e apontou para o céu à noite, né? E começou a fazer observações detalhadas, sistemáticas, em tal hora da noite, em tal dia, no dia seguinte, a mesma hora, o mesmo lugar no céu, dia seguinte, a mesma hora, o mesmo lugar do céu, né? E começou a descobrir coisas fantásticas, né? E a primeira coisa que ele descobriu foi a quantidade extraordinária de acidentes geográficos na Lua. Inclusive, ele deu o nome de vários acidentes geográficos, como, por exemplo, Maris Tranquillitatis, né? O Mar da Tranquilidade, que exatamente 360 anos depois, em 1969, foi o lugar de pouso da Apollo 11, do primeiro ser humano que chegou na Lua, com Neil Armstrong. Ele pousou a Águia, né, que era um módulo lunar, exatamente naquele ponto que foi nomeado por Galileu 360 anos antes, né, por meio da utilização do telescópio. Então ele observou a Lua, observou as fases de Vênus, né? Então Vênus talvez fosse um planeta como a Lua, né? Um corpo celeste como a Lua. Ele observou os anéis de Saturno, observou as luas de Júpiter, né? E observou também, mais extraordinário, as manchas solares que se movimentam em torno do Sol e aparecem e desaparecem. Ele observou isso tudo. E ele publicou um livro com essas observações, com esses desenhos cuidadosos. Ele era um artista, também era um cientista, filósofo, matemático e artista, um daqueles gênios universais do Renascimento. E ele publicou um livro chamado Siderius Nuncius, O Mensageiro das Estrelas. E ele publicou, diferentemente do Copérnico, que publicou meio que em segredo, no fim da vida, o livro para ninguém ler, porque ele tinha medo de ser perseguido pela igreja, embora ele fosse parte da igreja. O Galileu não, o Galileu era escandaloso, o Galileu queria causar mesmo. E publicou um livro com um nome sugestivo de Mensageiro das Estrelas, com o propósito desse livro ser vendido, dele fazer sucesso, ele ficar famoso. E foi o que aconteceu, né? Então, essas ideias de Galileu que dão origem assim, à Revolução Científica, né, em 1609, propriamente, que é o ano de início, o ano, né, convencional de início da Revolução Científica. Essas ideias de Galileu juntam
o racionalismo e o empirismo, o racionalismo de Descartes e o empirismo de Bacon. Por quê? Galileu parte das observações, mas ele utiliza-se também da matemática. E mais ainda, num texto posterior, né, num texto Il Satiatore, o ensaiador, que foi escrito em italiano, um texto popular, o Galileu afirma expressamente que o grande livro da natureza aberto diante dos nossos olhos está escrito com caracteres matemáticos, né? E suas letras são números, são figuras geométricas. E quem não souber ler essa língua, a matemática e a geometria, está como se fosse um cego num labirinto. Não está entendendo nada. Não sabe onde que está, não sabe para onde vai, de onde veio, né? E o Galileu ali, portanto, afirma expressamente que o grande livro para compreender o universo não é mais a Bíblia, né? E que ele não vai recusar a Bíblia, ele vai dizer: a Bíblia é um livro que tem verdades, só tem verdades, mas as verdades da Bíblia são verdades morais. E o universo não tem nada a ver com a moral. O universo tem a ver com a realidade, e a realidade é compreendida de modo matemático, de modo lógico. É famosa a expressão de Galileu, quando confrontado com a possibilidade de suas observações discordarem daquilo que geralmente se lia na Bíblia, ele disse: olha, a Bíblia diz como se vai para o céu, mas não como vai o céu. Ou seja, a Bíblia não é um livro de física, não é um livro, não é um manual de astronomia. E ele estava certo, né? Nesse sentido, ele estava perfeitamente correto, embora em outros não. O que acontece, então, é que Galileu propunha a necessidade de fazer observações, como afirmava o Bacon, e também de compreender o resultado dessas observações a partir de uma matriz lógico-matemática, racional, como afirmava o René Descartes, né? Agora, existe um problema aqui. O problema é que Galileu e depois Isaac Newton afirmavam que estavam dizendo como era efetivamente o universo, né? Hipóteses não fingo, não faço hipóteses. Eu estou dizendo como as coisas realmente são. E por que eu estou dizendo? Porque eu vejo. Eu aponto o telescópio e vejo as coisas. Eu faço cálculos e prevejo o que vai acontecer com rigor, com exatidão. Portanto, eu estou descobrindo as leis da natureza, a lei da inércia, por exemplo, a lei que rege as forças. Estou descobrindo a gravitação universal, no caso do Newton, né? Algumas ideias de Newton, inclusive, já estavam pré-configuradas, não com todas as letras, em Galileu, como, por exemplo, o próprio princípio de inércia. Então, estou descobrindo as leis de funcionamento da realidade, e não são hipóteses. São a própria organização do cosmos. E podemos acessar essa organização estrutural do cosmos por meio da observação empírica e por meio da descrição matemática, que é uma descrição heurística também. Ela permite, a matemática mesmo permite novas descobertas, não somente previsões, mas novas descobertas, porque podemos fazer relações que não estavam previstas na mera observação, né? Em toda a ciência moderna e contemporânea, é isso. Agora, esse paradigma mecânico de Galileu e de Newton, que foi, e de certo modo ainda é, em grande parte,
o paradigma corrente. Então, ele foi o paradigma de toda a ciência moderna, toda a ciência, enfim, clássica, né, do século XVIII, do século XIX, e da ciência moderna do século XX, de parte da ciência moderna, pelo menos. Esse paradigma foi confrontado por dois filósofos. Em primeiro lugar, foi confrontado por George Berkeley. E os dois filósofos, nós temos aulas aqui no nosso curso e podem ser revistas, né? Em primeiro lugar, foi confrontado por George Berkeley. Por quê? George Berkeley era um empirista radical. E Berkeley dizia, olha, eu sei das coisas quando eu estou ali observando-as. Eu sei que esse mouse está aqui na minha frente e existe porque eu estou observando esse mouse, né? E quando eu não estou diante dele, eu já não tenho como ter certeza de que ele permanece ali. Quando eu não estou com a minha intencionalidade, usando um termo mais contemporâneo da fenomenologia, porque, no fundo, o Berkeley era um fenomenólogo, né? Quando o Berkeley diz, quando eu não estou com a minha intencionalidade apontada para essa direção, estou apontado para outra direção, eu não tenho como ter certeza de que aquilo lá que eu estava observando antes, mas não estou mais observando, permanece. Por quê? Porque eu só posso me fiar naquilo que, de fato, faz parte da minha experiência imediata. Então, eu não posso ter certeza por mim mesmo da existência do mundo quando não há ninguém observando o mundo. É uma resposta possível para aquele velho problema. Será que quando cai uma árvore no meio da floresta e não tem ninguém lá para ver, será que essa árvore existe? O Berkeley dá uma resposta clara. Se não houver ninguém vendo, então a árvore não existe. Se não tem ninguém olhando para o lado oculto da Lua, então o lado oculto da Lua não existe. Se não tem ninguém ali em Platão observando, Platão não, Plutão, né? Não existe Plutão. As coisas existem enquanto são percebidas por uma inteligência, por uma consciência, melhor dizendo, né? Então, ser é ser percebido. A essência das coisas que são é a essência de serem percebidas. Isso significa que toda a tese de que a natureza, né, tem uma regularidade objetiva e independente da consciência, para Berkeley é uma fantasia, é uma crença metafísica, né, porque está dependendo de coisas que nós não sabemos, que nós não podemos ter certeza. Nós não podemos ter certeza de que as leis da gravitação são as mesmas que nós temos num outro planeta que ninguém nunca viu, não sabe, esse planeta nem existe, porque não tem ninguém vendo. A não ser que, e aí o Berkeley, que era um bispo, né, encontra um lugar, como Descartes fez, para uma espécie de Deus garantia, um Deus racional que garante as coisas. A não ser que, diz Berkeley, haja uma consciência que a tudo percebe o tempo todo. Essa consciência que percebe tudo o tempo todo em todo o universo é Deus. E aí ele diz, bom, então já que Deus existe, já que Deus é essa consciência que a tudo percebe, tudo tem a natureza de ser percebido, então as coisas permanecem. Sim, agora podemos fazer ciência, porque sabemos que como Deus existe, as leis da natureza vão ter uma garantia de permanência. Mas vejam, o que é fundamental aqui e que Berkeley não deu esse último passo, né, por causa da sua própria formação, por causa dos seus compromissos existenciais na igreja. O que Berkeley não faz, o passo que ele não dá, é justamente o de afirmar expressamente que tudo aquilo que não observamos é crença, é metafísica.
né? É uma crença metafísica. Que isso é algo que os cientistas e os filósofos, os mecanicistas não reconheciam, né? Para eles era evidente que tudo permanece. E Berkeley colocou em dúvida. Berkeley, com sua filosofia, que é uma espécie de fenomenologia antes do tempo, Berkeley coloca tudo em parênteses, faz uma redução fenomenológica e diz: olha, não tem como dizer isso, não tem como julgar, não tem como afirmar que as leis da física permanecem as mesmas quando não tem ninguém lá fazendo teste, né? Ah, mas tem Deus. Ah, então sim. Então as leis permanecem as mesmas. Esse passo seguinte, né, esse passo radical, foi dado por Hume, David Hume. E David Hume era ateu, né? Não tinha nenhum interesse em salvaguardar a visão religiosa de mundo, como Berkeley tinha. E Hume, então, afirma aquilo que Berkeley não havia ousado dizer, né? Que, de fato, nós podemos ter a garantia das coisas que nós observamos diretamente, mas não observamos as relações entre as coisas. Não percebemos a relação de antecedente e consequente das coisas. Não percebemos a causalidade das coisas. Por exemplo, bate uma porta, o que a gente vê é uma porta aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, fechou. E, ao mesmo tempo, a gente ouve um barulho, um estrondo. Mas essas percepções são independentes. É a nossa mente que junta tudo isso e que transforma a visão da porta aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois fechada, em movimento. O movimento é a construção da mente e que transforma também esse estrondo que nós ouvimos quando a porta bate numa relação, né, de necessidade entre a batida da porta e o barulho. Agora, isso tudo é com uma construção mental, diz Hume. E, portanto, não podemos atribuir isso à realidade. Assim como as leis da ciência, as leis da física, são construções mentais, são abstrações que nós fazemos extrapolando aquilo que observamos. Não há na natureza a observação da causalidade. Não há a observação da contiguidade, né, em objetos que são contíguos, né? Ou nós observamos um objeto, depois observamos o outro. Essa relação da proximidade entre eles ou da distância é uma relação posterior. Não há como afirmarmos que podemos acessar as leis da natureza por meio da repetição da observação experimental, como afirmava Bacon. Para Hume, Bacon não está fazendo... O que Bacon diz não é lógico. Bacon, ao propor a ciência com base na indução, que é justamente isso, observa-se um fato aqui, outro fato aqui, outro fato aqui, outro fato aqui. Então, o fato seguinte deve ser semelhante, né? Enfim, quando nós temos um fato que tenha 3 características, depois outro que tenha 3 características juntos, depois outro que tenha 3 características juntos, depois o próximo tem 2 dessas características, portanto deve ter uma terceira característica como os outros, embora essa terceira nós não observemos, né? O Hume diz, isso daí não é lógico. A indução não faz sentido, a indução é baseada no hábito. A indução é baseada na crença, mas não há nenhuma necessidade lógica de que a indução funcione. Ou seja, não há nenhuma necessidade lógica de que as leis da física funcionem. As leis que nós consideramos leis naturais, a da gravidade universal, gravitação universal, as leis do movimento celeste, as leis da causalidade, todas elas são leis que nós criamos na nossa mente. Elas não são observadas, ninguém observa a causalidade acontecendo.
Observa-se um fenômeno depois do outro, mas não a relação entre eles, não a ligação de causalidade. E, portanto, nós assumimos um princípio ao fazermos ciência, um princípio de universalidade da natureza. Mas esse princípio não é visível, porque nós não podemos afirmar que a natureza é uniforme, nem no tempo, nem no espaço. Afinal, para afirmar a uniformidade da natureza, precisaríamos, em todos os tempos, desde o primeiro instante do Big Bang até o último instante do universo, precisaríamos estar fazendo experiências, e isso, evidentemente, não faz o menor sentido. E precisaríamos também fazer essas experiências em todos os lugares do universo, o que absolutamente não faz sentido também. Trata-se de uma crença. E é isso que o Hume afirma. Toda a ciência baseia-se na fé de que a natureza é a mesma em todos os lugares, mas nós não temos como comprovar isso. Absolutamente não temos como comprovar que as leis da natureza não mudam no tempo. É possível que elas mudem. E não podemos comprovar que as leis da natureza são as mesmas em todos os lugares. É possível que elas sejam umas aqui, outras em outro lugar e outras em um lugar diferente, né? A tese de fundo de toda a ciência, portanto, é uma tese metafísica. É uma afirmação metafísica que não pode ser comprovada e que depende somente da fé. Isto é, no fundo, ciência e religião não são diferentes. No fundo, o que sustenta a religião, a fé, em algo que não vemos, é também o que sustenta a ciência, a fé em princípios que não vemos, que só apostamos na sua existência, né? Fé e ciência, nos mostra Hume, são irmãs siamesas, né? Religião e ciência não têm uma diferença fundamental. Toda ciência pressupõe um tipo de crença que é em tudo semelhante à crença religiosa. Então, isso funciona em todas as ciências, né? Inclusive na própria medicina, na farmacologia, né? Na física, na, enfim, todas as ciências que você imaginar dependem desse pressuposto de universalidade da natureza. Agora, é interessante que, por exemplo, na farmacologia, os farmacêuticos e os biofarmacêuticos e os químicos que trabalham na indústria farmacêutica sabem muito bem que não existe nenhum medicamento com eficácia garantida. Os medicamentos têm a eficácia calculada como possibilidades. Por exemplo, esse medicamento tem 83% de chance de funcionar perfeitamente, né? 10% de chance de funcionar pouquinho, 1,5% de chance de não funcionar nada, 0,4% de chance de causar algum mal e 0,0 alguma coisa por cento de chance de matar a pessoa. Porque entende-se ali na prática cotidiana que toda a ciência, né, todas as substâncias produzidas cientificamente pela indústria farmacêutica estão sujeitas a uma certa imprevisibilidade. Ou seja, a natureza não é perfeitamente uniforme. Os farmacêuticos sabem disso, os químicos que trabalham na indústria farmacêutica sabem disso. Existe uma margem de erro, que em alguns casos é bastante grande, em alguns casos se aproxima, inclusive, da margem de erro que nós encontramos nos placebos. Em alguns casos, a margem de erro é tão alta que
o medicamento que foi proposto para, enfim, melhorar a saúde das pessoas pode matar ou danificar grande parte das outras pessoas. Por exemplo, o medicamento talidomida era, nos anos 60, indicado para mulheres grávidas, né? E nós sabemos o resultado. O talidomida foi responsável por uma geração inteira de pessoas que nasceram com deficiência física e ou intelectual seríssima. E era indicado para mulheres grávidas. Então, nós não podemos entender a ciência e a ciência farmacêutica, e mesmo a ciência médica, como se fosse uma ciência exata. Porque, a rigor, não existem ciências exatas. Vejam bem, isso é uma lenda que existe na escola, de que há ciências exatas, a física, a química, né? Mas não há ciências exatas. Todas as ciências têm uma margem de erro. Algumas ciências têm uma margem de erro maior do que outras. Aliás, há um livro muito interessante de Gaston Bachelard, que é o Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado. Foi a tese de doutorado, a tese principal de doutorado de Bachelard, publicado em 1927. Vai fazer 100 anos já. Estamos em 2025, tem 98 anos esse livro. E tem uma tradução muito boa desse livro na Contraponto, na editora carioca Contraponto, do César Benjamin. E nesse livro o Bachelard afirma com toda clareza e demonstra com toda clareza que a ciência tem na margem de erro um elemento que é inescapável. E algumas ciências, evidentemente, têm uma margem de erro maior do que as outras. Até porque a matemática, propriamente, não é uma ciência natural. A matemática é outra coisa. E aí, alguns acreditam que seja uma linguagem, alguns cientistas e filósofos tomam a matemática como uma linguagem, outros tomam como uma própria estrutura de raciocínio, né? Enfim, este é um problema em aberto. Platão, sendo pitagórico, entendia a matemática como a própria estrutura da racionalidade, uma estrutura ordenada por uma inteligência. A inteligência universal, ou Deus, né, que dá origem a toda a realidade, pensa de modo matemático. Então a matemática não é Deus, mas a matemática é uma forma divina de estruturação do real. Então, toda a realidade física é estruturada matematicamente. Isso a partir da visão platônica. Tá? E é por isso, inclusive, que podemos entender Platão a partir da física. Então, nós temos os diversos níveis de abstração e de aproximação com a realidade última, por exemplo, numa lei da física. Peguemos Newton, né? A segunda lei de Newton, de acordo com a qual a força resultante é o produto da massa pela aceleração, uma das formulações da segunda lei de Newton. Nós estudamos isso no ensino médio, F igual a ma. Vocês que fizeram vestibular vão lembrar bem disso. E o que isso quer dizer? Se eu pego esse mouse e jogo ali nos livros lá atrás, esse mouse que pesa, sei lá, 60 gramas, 80 gramas, ele vai bater com uma força lá. Para calcular essa força, basta multiplicar a massa desse mouse, né, pela aceleração com que ele vai bater ali atrás. E a aceleração é sempre dada em módulo. Uma desaceleração é uma aceleração. Então, a massa vezes a aceleração vai dar a força. E toda vez que eu jogar alguma coisa, né, e aí eu tenho o nível da aparência, o mouse batendo lá, o nível da ilusão, o primeiro nível do conhecimento para Platão. E eu posso jogar esse mouse, eu posso jogar essa caneta, né, e serão sempre experiências diferentes. Por mais que eu jogue essa caneta 30 vezes, serão 5 lançamentos diferentes. E cada um vai ser independente do outro.
mas eles estão sujeitos a uma mesma forma, e daí vem o nome fórmula, que é uma pequena forma. A forma matemática é a mesma. Ela segue a segunda lei de Newton. Segundo Newton descobriu ali algo da dianoia platônica, né? Algo que está ali já acima das aparências e está no caminho das formas últimas, das formas verdadeiras, né? Que são noéticas, que são as formas que existem na própria mente de Deus. E essa subida, essa ascensão uh, epistemológica, na qual compreendemos cada vez melhor, cada vez mais perfeitamente a realidade, ela se dá por meio da matemática. Então, entendam, para Platão, a matemática é a estrutura pensada do universo, a estrutura pensada pelo próprio Deus, pela própria divindade, mas não é a divindade, porque a divindade supera a matemática. A matemática é causada, é produzida, é criada, né? Quando há a criação do cosmos, quando há a criação do mundo. E o mundo é criado a partir dessa matriz matemática, mas essa matriz matemática, por sua vez, é criada pela própria divindade. É a mente de Deus, num certo sentido. Né? Enfim, são as categorias da mente de Deus, mas não é o próprio Deus. Tá? Assim, as categorias da mente de Deus quando criam a realidade física, quando criam a física, quando criam o cosmos, que é a ordem em grego. Ok? Enfim, todas as ciências dependem de princípios não empíricos, de princípios metafísicos. A própria ideia de que a matemática serve para descrever os fenômenos, para calcular os fenômenos, para antecipar fenômenos e tem um papel heurístico. Essa ideia, e que, lembremos, quando a matemática é aplicada no mundo real, sempre há uma margem de erro, né? Porque, aliás, isso é propriamente platônico. Essa degradação da forma quando se aproxima da matéria, isso é algo que está presente em Platão. Né? E a margem de erro é cada vez maior. Então, a margem de erro, por exemplo, na cosmologia, na astronomia, é pequena, mas existe. Já a margem de erro, quando se trata de fenômenos calculados matematicamente, mas fenômenos que dizem respeito ao corpo humano, a margem de erro é muito grande. E quanto mais próximo da realidade concreta a gente está falando, da aplicação física, maior é a margem de erro. Enfim, mas essas ciências todas dependem, como eu dizia, de pressupostos não empíricos. A própria ideia da matemática como descritora e como heurística e como uma ferramenta da física, da biologia, da química, da farmácia, da astronomia, ela não é visível. Você não vê ali, quando você está vendo esse mouse bater lá atrás, os números. Você não está vendo uma fórmula. Né? E a abstração de um movimento numa fórmula já é algo que ultrapassa a experiência. Né? E ultrapassa de modo radical a experiência. Ou seja, ultrapassa aquilo que podemos compreender de modo empírico. E todas as ciências têm essa natureza. Né? Elas pressupõem algo que não pode ser observado e que, portanto, não é propriamente científico no sentido da ciência natural. Todas as ciências supõem um fundamento não científico, um fundamento metacientífico, um fundamento metafísico. E pressupõe uma crença fundamental, né? Uma crença que, de certo modo, é religiosa. É semelhante à religião, pelo menos. Né? Aí nós retornamos ao problema de Thomas Campbell. Vivemos numa simulação? A tese de Campbell é que
é afirmativa, é de que vivemos numa simulação, mas ele não tem como provar isso empiricamente, então ele propôs alguns experimentos. Agora vejam que interessante, a noção do mundo como simulação é uma noção que, em sua aparência, é nova. Por quê? Parte de um paradigma informatizado, um paradigma computacional, né? Um paradigma da simulação como os jogos, os games de simulação, né? Agora, a forma fundamental dessa hipótese não é nova. Porque o que que é a ideia do mundo como simulação? A ideia do mundo como simulação é aquela na qual nós vivemos numa realidade simulada, uma realidade cuja natureza é semelhante àquela dos jogos de simulação, The Sims, ou aqueles jogos de primeira pessoa de tiro e tal, enfim. E essa realidade, e aí é que está o ponto do Thomas Campbell, essa realidade não pode permanecer toda ela renderizada, porque senão seria um desperdício de recursos computacionais. Nos joguinhos, nós só vemos as cenas, os cenários, quando nós miramos a nossa intencionalidade, quando miramos o ponto de vista do game para aquele lugar, né? E todos os outros lugares não estão renderizados. Ele renderiza enquanto nós vemos. Ou seja, a realidade se constitui, ela está em forma matemática em todos os lugares, mas ela se constitui como forma física visível somente quando existe a intencionalidade. Então, a realidade é toda constituída matematicamente, e quando tem uma consciência, essa matemática se renderiza, por assim dizer, e se forma como imagem, imagem sensorial ali. No game é assim. E Campbell diz que se o mundo for uma simulação, deve funcionar do mesmo modo, de acordo com o princípio de economia de recursos. Enfim, uh, essa ideia é uma ideia que está presente já em Berkeley, no George Berkeley, bispo George Berkeley. É a ideia de que a realidade só se constitui quando é percebida, e quando não é percebida, não se constitui. Então, nós estamos diretamente diante de uma ideia que é uma ideia de simulação. Berkeley foi o primeiro a formular a hipótese da realidade do universo simulado. Séculos antes dessa concepção vir a tomar a sua roupagem atual. Então não se trata de nada novo. Aliás, quase nunca surgem ideias novas, né? Na cultura, na ciência, na filosofia. Quase sempre o que vemos são ideias antigas sob nova roupagem. Inclusive as ideias que os cientistas e que muitos consideram, muitos no showbiz, consideram extraordinariamente revolucionárias, como a ideia do universo como computação, como simulação, né, computacional. Não se trata de uma ideia nova, é uma ideia já de alguns séculos, em que se pensa o mundo a partir de uma estrutura metafísica que se forma a rigor no momento em que é percebido, que renderiza no momento em que é percebido. O ser é ser percebido, né? Agora, veja que essa concepção do mundo como simulação também pressupõe, e nisso Berkeley antecipou e viu algo a mais que às vezes os cientistas do nosso tempo não veem. Isso pressupõe a ideia de um sistema, né, de simulação. Quando nós pensamos a realidade é simulada, e aqui eu não estou dizendo que é, tá? Não se trata disso. Eu estou analisando essa ideia de Thomas Campbell. Quando nós pensamos a realidade é simulada, essa simulação pressupõe uma espécie de metacomputador que roda um programa, um metaprograma, que é a realidade que nós percebemos, né? E nesse metaprograma, evidentemente, existem os mecanismos de economia de recursos, e, portanto, as coisas renderizam quando tem uma consciência intencional observando as coisas, tá? E se há um computador, se há um metacomputador,
que realiza o real, surge imediatamente, necessariamente, a exigência de um metaprogramador, de um programador externo ao mundo observável, de um programador do programa da realidade simulada. Vejam que nós estamos aqui, novamente, retornando com a ideia de um Deus que é a garantia da realidade. Estamos aqui diante de uma tese que não somente é metafísica, mas é propriamente teológica. Aliás, vamos lembrar que Aristóteles nunca chamou a metafísica de metafísica. Quem chamou a metafísica de metafísica foi um sistematizador da obra de Aristóteles, muito tempo depois, Andrônico de Rhodes, né, que colocou os livros que vinham depois da física, os livros que tratavam dos fundamentos da física, depois da física, e chamou de metafísica, ou seja, aquilo que está para além da física. Aristóteles chamava metafísica de teologia, e trata-se de uma concepção teológica. A concepção de fundo da ideia do universo como simulação é uma concepção teológica. E mais, toda a ciência matemática, toda a ciência que confia na matemática e na geometria, de certo modo, tem um pressuposto que não somente é metafísico, como é também teológico que a sustenta. E esse é o ponto central da nossa aula. Existe uma conexão entre as ciências naturais do nosso tempo, não digam ciências exatas, são ciências naturais, né? Existe uma conexão entre as ciências naturais contemporâneas e a tradição pitagórico-platônica, né? Ou platônica-pitagórica, tanto faz, né? Que está no pressuposto de que a realidade é regida por leis matemáticas perfeitas, eternas e uniformes em todos os lugares. Ou seja, o pressuposto de que existe uma estrutura matemática perfeita que ordena todo o real, né? Que existe um cosmos matemático invisível que nós podemos acessar por meio das regularidades observadas. Agora, percebam que nós não vemos essa regularidade matemática. Nós não enxergamos, nós não temos a experiência da matemática. Nós não temos a experiência das leis colocadas ali em números. Nada disso. Trata-se de uma abstração realizada por meio da nossa razão, na qual encontramos essas regularidades e as colocamos expressas em termos matemáticos. A crença numa matemática de fundo, numa matemática estrutural que ordena toda a realidade, é uma crença pitagórico-platônica. E essa crença é profundamente teológica, é uma crença religiosa. É, de fato, fé. É uma fé numa ordem racional de todas as coisas. Agora, se é uma ordem racional do universo, há um ser que produz essa ordem racional. E isso é curioso, porque, enfim, há muitos cientistas que são ateus. Mas entendam o seguinte: o ateísmo não é a recusa de Deus. O ateísmo é a recusa da palavra Deus. Substitua-se a palavra Deus por qualquer outra. E o ateísmo já não existe mais. Substitua-se, por exemplo, a palavra Deus por uma ordem racional que organiza o cosmos. Os cientistas não teriam nenhum problema, os ateus não teriam nenhum problema, né? Os cientistas ateus não teriam nenhum problema de adotar isso aí, não. Ok, isso, mas não é Deus. Ok, então, não é Deus. Chame-se por outro nome. Aliás,
Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando vai dar as 5 vias, ele diz, olha, existe essa via, existe a necessidade de supor um primeiro motor imóvel, a causa primeira de todas as outras causas, etc. Essa causa não pode ser causada. E podemos chamar essa causa primeira, enfim, essa perfeição máxima, vamos lá nas 5 vias, podemos chamar pelo nome Deus. Ele deixa isso aberto, pode chamar de outro nome também, né? E na ciência, chama-se essa estrutura, ou essa causa dessa estrutura matemática, ou essa causa primeira, ou esse motor imóvel, que está presente implicitamente nas ciências naturais todas. Chama-se por outros nomes, que não o nome de Deus. É por isso que eu digo, o ateísmo não é recusa de Deus. O ateísmo é recusa de uma palavra, Deus. Né? Enfim, aliás, alguns físicos reconhecem isso. E vamos lembrar de um físico que era um ateu militante, Stephen Hawking, ateu militante. No seu best-seller, e vocês podem procurar lá, no seu best-seller Uma Breve História no Tempo, que é um belíssimo livro, por acaso, né? No último parágrafo do livro, quando ele está falando da teoria do tudo e da equação fundamental da teoria do tudo, e ele diz o seguinte, e aí eu cito de memória, é aproximadamente isso que está escrito, que quando os cientistas, quando os físicos finalmente encontrarem a teoria do tudo, quando eles encontrarem a equação fundamental que rege tudo, que liga as forças nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética, gravitacional, e que liga a mecânica relativística com a mecânica quântica, quando os físicos encontrarem a teoria do tudo, então eles finalmente terão encontrado, e aí eu cito literalmente, a mente de Deus. Essa expressão está literalmente ali no último parágrafo de Uma Breve História do Tempo, do ateu Stephen Hawking. Porque trata-se disso, no fundo. A busca de toda a ciência é uma busca que já tinha sido apontada por Santo Agostinho, no século IV. E é por isso que ele dizia que a ciência tinha que ser realizada, tinha que ser valorizada pelos cristãos, porque o propósito da ciência, no fundo, é o mesmo propósito da religião. E ele estava certo nisso. Porque o propósito de toda a ciência é encontrar, no fim, Deus. E é descobrir a mente de Deus. Desse a Deus, que é uma palavra, um nome que se queira dar. Chame-se Deus pelo nome que se queira chamar. Porque a palavra Deus é convencional. Mas o que não é convencional é o que ela significa, que é o ser que estrutura racionalmente toda a realidade visível e não visível do mundo. Né? E isso não é convenção, isso é uma necessidade que deriva da própria observação das coisas, inclusive do ponto de vista fenomenológico. Trata-se de uma exigência da própria razão que observa o mundo. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês, nesta aula que já está terminando, é que a ciência, toda a ciência, inclusive a ciência empírica, inclusive as ciências naturais, toda a ciência possui inevitavelmente, incontornavelmente, princípios e fundamentos metafísicos. E esses princípios e fundamentos metafísicos, se nós formos longe o suficiente, se nós explorarmos suficientemente a profundeza de onde eles estão assentados, nós vamos descobrir esses princípios e fundamentos metafísicos
são princípios e fundamentos teológicos. E toda a ciência, portanto, não somente tem uma base teológica, mas toda a ciência pressupõe a fé na existência desses princípios metafísico-teológicos. E que, portanto, a ciência não é diferente da religião. A ciência é um outro meio para se alcançar aquilo que a religião também busca, que é a verdade última, que é a verdade a respeito dos princípios que regem toda a realidade. A ciência e a religião são meios diferentes para alcançarmos o conhecimento de Deus e vivermos de acordo com esse conhecimento. Vamos então ficar por aqui. Tem muita coisa para refletirmos. Tenha uma excelente semana.